Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta, bem do fundo da alma. Quantas vezes você já se sentiu carregando um peso que não era o seu? Uma mágoa antiga que te prende, um medo do futuro que te paralisa, ou aquela sensação de que, por mais que você tente, algo ainda falta para você ter mais paz, mais propósito e mais leveza? A gente vive em um mundo que acelera demais, que joga um monte de informações e expectativas em cima da gente. E no meio de tudo isso, é fácil se sentir perdido, ansioso, ou simplesmente travado, procurando por respostas e por um caminho que faça sentido de verdade. E se eu te disser que essas respostas, essas ferramentas para enfrentar os desafios, para se libertar desses pesos e encontrar paz que você tanto busca, estão em ensinamentos que têm mais de 2000 anos? Sim, estou falando de lições de Jesus, mas não de um jeito complicado ou distante. Estou falando de ensinamentos práticos, poderosos, que são como chaves para abrir portas na sua vida hoje. Neste vídeo, a gente vai mergulhar em 7 dessas lições. Elas são simples, mas têm um poder gigante de transformar sua maneira de pensar, de sentir e de agir. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode ser exatamente a virada de chave que você está esperando para sentir a sua vida fluir de um jeito totalmente novo. Olá, graça e paz. Sejam muito bem-vindos ao Motivare. Se você está aqui, é porque está buscando algo, talvez mais propósito, mais paz ou força interior para te guiar. E se esse sentimento está aí dentro de você, saiba que você não está sozinho. Por isso, quero te fazer um convite especial. Se inscreve no canal e ative o sininho para notificações. Aqui cada vídeo é pensado para te ajudar nessa jornada, trazendo reflexões e inspirações que podem transformar seu caminho. E olha, é de graça, mas faz toda a diferença. Além de apoiar esse projeto, você também se conecta com a comunidade para aprender juntos. Então vamos nessa, com o coração aberto e a mente curiosa. Vamos direto à primeira lição, porque essa eu garanto, é a base para qualquer transformação real começar e acontecer. A primeira lição é sobre o perdão. Sabe aquela mágoa que você carrega de alguém? Aquela ofensa que te doeu tanto que parece que a ferida nunca se fecha. Carregar isso é como segurar um carvão de brasa esperando que o outro se queime. Mas quem se queima é você. Jesus não só falou sobre o perdão, ele encarnou o perdão de uma forma radical. Pensa só, mesmo no auge do sofrimento, lá na cruz, ele olhou para aqueles que o machucavam e disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Que nível de perdão é esse? Que poder é esse que não se deixa definir pela ofensa, mas pela compaixão? E tem um versículo que ecoa essa verdade de um jeito lindo, lá em Efésios 4:32, que diz: Perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Mas por que perdoar é tão poderoso? Porque o perdão não é sobre dizer o que o outro fez foi certo. Não é sobre esquecer ou apagar a memória. Perdão é sobre você. É uma decisão sua de não permitir que a atitude de outra pessoa continue controlando o seu estado emocional e mental. É soltar as amarras do ressentimento que te prendem ao passado e te impedem de seguir em frente. Quando você perdoa, você libera a energia que antes estava presa na mágoa e a direciona para a sua própria cura, para o seu próprio crescimento. É um ato de amor próprio, transformado em um ato de amor pelo outro. E como a gente pratica isso no nosso dia a dia? Porque falar é mais fácil do que fazer, e eu sei disso. Primeiro reconheça a dor e a mágoa. Não finja que não sente. Depois tome a decisão de perdoar. É um ato de vontade, mesmo que o sentimento ainda demore de chegar. Você pode começar pequeno. Perdoa aquela palavra áspera que ouviu no trânsito, aquele pequeno deslize de um colega de trabalho. Para mágoas que são mais profundas, faça uma oração, diga a Deus que precisa perdoar e peça ajuda a alguém para que esse processo de perdão seja mais palatável. Lembre-se, o foco é sua liberdade, de tirar aquele fardo de mágoa e de remorso. Quando a gente começa a soltar esses pesos do passado, a gente abre um espaço enorme para algo que Jesus considerava a essência de tudo. A segunda lição, que é inseparável da primeira, é sobre o amor. Num mundo que muitas vezes parece frio e competitivo e até cruel, o ensinamento de Jesus sobre o amor se torna radical e urgente. Ele não deu uma lista interminável de regras, ele resumiu tudo em 2 grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E ponto. Ele levou o amor de um sentimento para um princípio fundamental da vida e das relações. Em João 13:34, Jesus disse algo que deve ecoar em nossos corações: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Mas o que significa amar como Jesus amou no nosso dia a dia? Não é só sentir carinho por quem gosta da gente ou pensa igual.
É uma ação que exige empatia, paciência, serviço e generosidade. É olhar para o outro e reconhecer nele um ser humano que, assim como você, tem lutas, medos e esperança e merece dignidade. É sobre construir pontes, não muros. É sobre ser a mão estendida, a palavra amiga, o ombro para chorar. Quando você pratica o amor ao próximo, você não só melhora a vida de quem está ao seu redor, mas a sua própria vida ganha uma dimensão de significado e propósito que dinheiro nenhum compra. Você se conecta com sua melhor versão. Como colocar esse amor em prática de forma genuína? Comece no seu círculo mais próximo. Seja mais paciente com sua família. Ouça de verdade seu colega de trabalho. Ofereça ajuda a um amigo. Pequenos gestos contam muito. No trânsito, na fila do mercado. Escolha a gentileza em vez da impaciência. Procure entender o lado do outro antes de julgar. O amor ao próximo é um músculo que você exercita todo dia. Sei que parece ser difícil, sei que pode parecer uma utopia, mas começar a praticar este amor, mesmo começando nas pequenas situações, você verá o quanto sua vida irá mudar. E para conseguir viver esse amor, para perdoar, para superar as dificuldades que a vida inevitavelmente traz, a gente precisa de um ingrediente essencial. Vamos falar de desafios. Eles vão vir. A vida não é uma linha reta sem obstáculos. E quando o gigante se levanta em nossa frente, quando o medo tenta nos paralisar, o que a gente faz? Jesus nos ensinou o poder da fé. Ele curou doentes, acalmou tempestades, multiplicou pães, ressuscitou pessoas. E em muitos desses momentos, ele olhou para quem buscava ajuda e disse: a sua fé te curou. Ele sempre apontou para a fé como a chave para o impossível. Existe um versículo famoso que captura essa ideia de forma incrível. Está lá em Mateus 17:20, onde Jesus disse: se tiverdes fé no tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Pensa comigo, um grão de mostarda é minúsculo, quase invisível. Jesus não falou de uma fé gigante, mas de uma fé verdadeira, mesmo que pequena no início. Fé não é a ausência de medo ou de dúvidas, é a escolha de acreditar que, apesar do medo, do tamanho do monte, na sua frente existe uma força maior, ou um potencial incrível dentro de você que pode superar aquilo. Fé é a convicção de que há um propósito por trás das lutas e que você não está sozinho nelas. Ela te dá coragem para dar o próximo passo quando tudo grita para você parar. Como a gente alimenta e usa essa fé na prática? Primeiro, alimente sua mente e espírito com o que constrói a fé. Leia a Bíblia. Ouça mensagens que te elevam. Esteja perto de pessoas que te inspiram a acreditar. Segundo, pratique a fé em pequenas coisas. Confie que aquele pequeno problema do dia a dia vai se resolver. Faça uma oração sobre algo específico e observe a resposta. Cada pequena vitória constrói a confiança para enfrentar desafios maiores. Terceiro, não se concentre no tamanho do monte, mas no poder daquele que pode movê-los. Fale com fé. Declare a solução, não apenas o problema. E pensando no poder da fé, eu quero saber: qual é o seu monte hoje? Qual desafio na sua vida você sente que precisa daquela fé do tamanho de um grão de mostarda para ser superado? Me conta aqui nos comentários. Vamos criar uma corrente de fé, orando uns pelos outros e nos fortalecendo juntos nessa jornada. Sua experiência pode inspirar alguém. E para continuar crescendo e enfrentando esses montes, a gente precisa de uma característica que Jesus valorizava muito e que vai na contramão do que o mundo prega. A quarta lição é sobre humildade. A nossa cultura idolatra a autoexaltação, o eu em primeiro lugar, a busca incessante por ser reconhecido como o melhor. Mas Jesus nos mostrou um caminho totalmente diferente. Ele, sendo Deus, se fez servo, lavou os pés dos discípulos, um trabalho considerado humilhante na época, para ensinar que a verdadeira grandeza está em servir. Ele foi bem direto em Mateus 23:12. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Por que a humildade é uma lição tão poderosa para a nossa vida? Porque ela nos torna ensináveis. O orgulho constrói muros que nos impedem de aprender, de pedir ajuda, de ouvir críticas construtivas, de admitir que erramos. A humildade, por outro lado, nos abre novas perspectivas, nos conecta com as pessoas de um jeito genuíno. Ninguém gosta de gente arrogante, não é? Ela nos permite reconhecer que não sabemos tudo e que podemos aprender com qualquer um, em qualquer situação. Ela desarma o ego que tanto nos sabota e nos coloca numa posição de constante aprendizado e crescimento verdadeiro. É a base para construir relacionamentos saudáveis e para evoluir de forma sólida e sustentável. Como viver a humildade no dia a dia? Comece praticando a escuta ativa. Ouça mais do que fala, tentando entender genuinamente o ponto de vista do outro. Não tenha medo de dizer: eu errei, ou eu não sei. Peça desculpas quando pisar na bola.
Reconheça e celebre os talentos de sucesso de pessoas ao seu redor, sem sentir inveja, mas com admiração. Não se sinta superior a ninguém. Trate todos com o mesmo respeito e dignidade. Lembre-se daquela frase: somos todos aprendizes, alguns com mais experiência que outros. E quando a gente adota essa postura humilde e aprende a valorizar cada pessoa e cada momento, a gente descobre algo fundamental. Vamos agora à quinta lição: gratidão. E é muito fácil cair na armadilha de focar no que falta, no que deu errado, nas dificuldades. Nossas mentes parecem programadas para isso. Mas Jesus nos mostrou o poder de focar no que temos, no que é bom, mesmo em meio à escassez ou ao sofrimento. Antes de alimentar milhares de pessoas com apenas alguns pães e peixes, o que Jesus fez? Ele deu graças. Antes de ressuscitar Lázaro, ele agradeceu ao Pai. Ele nos deu o exemplo de que a gratidão não espera as circunstâncias serem perfeitas. Ela é uma resposta de fé e reconhecimento. O apóstolo Paulo, seguindo esses ensinamentos, nos deixou a poderosa instrução em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo, dai graças. Por que dai graças em tudo? Porque a gratidão muda sua lente sobre a vida. Ela te tira do modo de escassez e te coloca no modo de abundância. Não significa que você é grato pelo problema em si, mas que você pode ser grato pela força que descobriu ao enfrentá-lo, pelo apoio que recebeu, pelo aprendizado que ele trouxe. A gratidão diminui a ansiedade, aumenta a sensação de bem-estar, fortalece sua fé e atrai mais coisas positivas para a sua vida. É um exercício diário que reprograma seu cérebro para ver o lado bom das coisas, mesmo nos dias difíceis. Como cultivar a gratidão de verdade? Agradeça todos os dias antes de dormir. Pode ser a humilde casa, comida diária, sua saúde. Expresse a gratidão às pessoas ao seu redor. Diga obrigado com sinceridade. Mesmo diante de uma dificuldade, pare e pergunte: o que de bom posso tirar disso? Pelo que posso ser grato apesar disso? É um treinamento, mas que vale muito a pena em cada segundo. E quando o coração está cheio de gratidão, a gente se sente impulsionado a não ficar parado e colocar essa energia boa em movimento. Sabe aquela ideia incrível que você teve? Aquele sonho de mudança que você guarda no coração? Jesus nos mostrou que a fé sem obras, sem atitude, é como uma lâmpada sem energia, que não ilumina nada. Ele não ficou só no discurso, ele agiu, curou, ensinou, desafiou o status quo, chamou seus seguidores para ir e fazer a diferença no mundo. O apóstolo Paulo, em Romanos 12:2, nos dá um insight que conecta essas ações com as nossas mentes. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por que a renovação da mente leva à ação? Porque a nossa mente que muitas vezes nos impede de agir. Com medo, com dúvidas, com a crença de que não somos capazes. Jesus, através de seus ensinamentos, nos dá uma forma nova de pensar, uma mente renovada que nos capacita a sair da inércia. A fé genuína não te faz sentar e esperar as coisas caírem do céu. Ela te impulsiona a fazer a sua parte, a usar o talento que Deus te deu, a servir ao próximo, a construir um futuro que você acredita. É colocar o amor, o perdão, a humildade, a gratidão em prática no seu dia a dia. A ação é a fé ganhando pernas. Então, como começar o poder da ação? Primeiro, identifique uma área na sua vida que você quer mudar ou melhorar, ou uma forma de servir ao próximo. Não espere ter tudo perfeito. Comece com o que você tem, onde você está. Use seus talentos, mesmo que pareçam pequenos, para abençoar alguém. Se você orou por alguém, que tal enviar uma mensagem ou ligar para essa pessoa? Se viu alguém na rua necessitado, com fome e precisando de roupas, faça o possível para ajudar. Essas pequenas atitudes, quando feitas de coração, preenche o teu ser de tal forma que alegra o coração de Deus. Agir nos dá um senso de propósito, nos faz sentir úteis e alinhados com algo maior. Mas toda essa energia e esforço também precisam encontrar descanso e paz. E isso nos leva à nossa sétima lição. A ansiedade, essa velha conhecida de todos nós, a preocupação com o futuro, o medo do que pode dar errado. A necessidade de controlar tudo. Jesus sabia que isso nos roubaria a paz e nos ensinou a confiar. Ele usou exemplos simples da natureza. Olhem para os pássaros, eles não semeiam, nem colhem, mas Deus os alimenta. Olhem para os lírios dos campos, não trabalham nem fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus cuida da natureza assim, quanto mais Ele cuidará de você. E a lição-chave sobre isso está em Mateus 6,33, um versículo que é um norte.
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que significa buscar primeiro o reino? Significa alinhar sua vida com os princípios de Deus. Amor, justiça, perdão, humildade, fé, gratidão, ação, que são exatamente as lições que vimos anteriormente. Significa focar no que é eterno, no que realmente tem valor, em vez de se desesperar com o que é passageiro e incontrolável. Quando você faz a sua parte, busca viver esses ensinamentos, Jesus promete que as outras coisas, suas necessidades, seu futuro, seus desafios estarão nas mãos seguras de Deus. Confiar no plano de Deus não é cruzar o braço e esperar, é fazer a sua parte com excelência, mas entregar o controle do resultado final a Ele. É ter a paz de quem enfim dá certeza de que, mesmo que as coisas não aconteçam exatamente como você planejou, existe um propósito maior se cumprindo em um Deus que te ama e cuida de cada detalhe. Essa confiança te liberta de um peso enorme e te permite viver o presente com mais leveza e esperança. Vou compartilhar uma experiência que vivi há alguns anos no meu trabalho no Senai. Meu coordenador me passou uma demanda desafiadora: desenvolver um personagem 3D para um curso sobre normas e regras de segurança de uma empresa contratante. Esse personagem teria um papel importante, seria um mentor dos alunos, guiando-os pelos módulos e explicando cada segmento do curso. Além de criar a modelagem do personagem com a farda da empresa e os EPIs, eu também precisaria animá-lo, dando gestos de fala para torná-lo interativo. Até aí, tudo certo. Ou pelo menos foi o que eu pensei. O problema é que, apesar de ter experiência como modelador 3D, minha especialidade era em Hide Surface, ou seja, modelagem de objetos. Personagens eram um território desconhecido para mim. Eu entendia os conceitos, mas nunca tinha desenvolvido nada nesse estilo. Isso tornava a tarefa ainda mais complexa. Para piorar, meu coordenador e meu gerente esperavam uma resposta positiva, já que esse projeto era estratégico para o setor e poderia abrir portas para novos contratos. Naquele momento, bateu a ansiedade e a frustração. Voltei para casa pensativo. E agora? O que eu vou fazer? Preciso de uma solução. No dia seguinte, como sempre, fui o primeiro a chegar no trabalho. Sentei na minha mesa, liguei o computador e fiquei encarando a tela do programa de modelagem, tentando encontrar uma saída. A realidade pesava. Com as habilidades que eu tinha naquele momento, dificilmente conseguiria entregar dentro do prazo. E o pior, talvez nem conseguisse atender às expectativas da empresa contratante e dos meus superiores. Foi aí que tomei uma atitude. Fechei os olhos, baixei a cabeça, comecei a orar. Pedi a Deus uma direção, porque eu sabia que, diante daquela situação, Ele poderia me ajudar a encontrar uma solução. Após a oração, iniciei uma pesquisa intensa. Passei um dia e meio buscando uma alternativa que me permitisse desenvolver personagem e animação de forma rápida e eficiente. Foi quando eu encontrei um conjunto de programas que resolvia não só a modelagem, mas também toda a parte de animação. E o melhor, permitia que eu entregasse o projeto antes do prazo estabelecido. Nos 5 dias seguintes, me dediquei a aprender esse novo programa. Com esforço e muita determinação, consegui convencer meu coordenador e gerente a investir na ferramenta. No fim, entregamos a solução ao cliente antes do prazo, com uma qualidade superior ao esperado. Essa experiência me ensinou algo valioso. Confiar em Deus para guiar nossas decisões é inestimável. Quando fazemos nossa parte e colocamos nossa confiança na providência divina, a resposta sempre vem, às vezes de maneira que nem imaginamos. Como praticar essa confiança? Quando a ansiedade bater, pare. Respire fundo e decida entregar as suas preocupações a Deus em oração. Lembre-se quantas vezes Ele já te sustentou no passado. Essa memória fortalece sua fé. Foque no que você pode fazer hoje com excelência, vivendo as lições de Jesus. E confie que o amanhã está nas mãos certas. Busque a presença de Deus, leia a sua palavra. Quanto mais você o conhece, mais fácil fica confiar nele. Ufa! Que jornada incrível por essas 7 lições. São verdadeiros presentes de Jesus para nós. Me fala aqui nos comentários dessas 7 lições: perdão, amor, fé, humildade, gratidão, ação e confiança. Qual delas mais tocou seu coração hoje? Qual você sente que é seu maior chamado para viver a partir de agora? Compartilhe sua reflexão. Vai ser lindo ler e aprender com vocês. Viu só o poder que esses ensinamentos de Jesus carregam? Eles não são apenas histórias antigas, são princípios vivos capazes de transformar a sua realidade de dentro para fora. O perdão te liberta, o amor te conecta, a fé te fortalece, a humildade te ensina, a gratidão te ilumina, a ação te move e a confiança te dá paz. São 7 chaves que, se usadas intencionalmente, podem realmente mudar o jogo da sua vida, te ajudar a ser mais leve, mais forte, mais conectado com o que realmente importa e mais próximo da pessoa que você foi feito para ser. Lembre-se, a transformação é obtida com pequenos passos diários em nossa trajetória de vida. Aplique essas lições todos os dias.
buscando a presença de Deus e sua vontade. Que esses ensinamentos ressoem em sua alma e te inspirem a viver uma vida plena com propósito e alegria a partir de agora. E se essa mensagem fez sentido para você, se tocou seu coração, se te deu um novo olhar, um novo ânimo, pense em quantas pessoas você conhece que também precisam ouvir isso. Alguém que está carregando um peso, que está sem fé, que está ansioso com o futuro. Meu último convite para você é impactar a vida de alguém. Clica no botão de compartilhar aí embaixo e envia esse vídeo agora mesmo no seu grupo de WhatsApp, posta no seu Facebook, manda por mensagem para aquele amigo ou familiar. Você pode ser o instrumento de Deus para levar esperança e uma palavra de transformação para a vida de alguém hoje. Vamos juntos espalhar essa luz, essa motivação que vem dos ensinamentos mais poderosos que a humanidade já recebeu. Muito obrigado por assistir, por compartilhar e por fazer parte da família Motivare. Que Deus te abençoe grandemente. A gente se vê no próximo vídeo, nessa jornada de fé e crescimento.